Se você acha que o aprendizado termina na graduação, é hora de ampliar seus horizontes. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Hora Pós, onde a educação nunca tem fim. Hora Pós, o podcast feito por quem vive a pós. Meu nome é Brenda, eu sou advogada, doutoranda em Direito aqui pelo PPGD da Unimar e bolsista CAPES. E hoje eu tô aqui na bancada com essa minha colega. Não é uma colega nova, mas é uma colega nova aqui de bancada do Hora Pós, né, Vicky? Exato. Vou começar me apresentando. Meu nome é Victoria Mozaner, sou doutoranda no PPGD da Unimar, juntamente com a Brenda. Estou para defender a minha tese e sou bolsista CAPES. É isso aí. E, gente, hoje nós estamos aqui com uma pesquisadora ilustre. Eu tô até com uma cola aqui, tá? Vocês vão me permitir, para conseguir contextualizar essa nossa convidada de hoje. Bom, pessoal, hoje nós temos aqui uma pesquisadora de altíssimo nível, bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq, com pós-doutorado nos Estados Unidos e que agora lidera a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação aqui da Unimar. Mas antes de falarmos aqui do cargo e toda essa parte burocrática, né, professora? Nós queremos ouvir um pouquinho de você. Então, eu queria que você se apresentasse para o pessoal, tanto para os nossos ouvintes aí, os nossos telespectadores da Unimar, quanto de todo o Brasil, todo mundo que está nos assistindo, e depois já falar um pouquinho aí da sua pesquisa, sua paixão pela pesquisa. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite de estar aqui com vocês. É uma alegria muito grande poder falar um pouco, né, sobre a pós-graduação aqui e a pesquisa que é desenvolvida aqui na Unimar. Então, eu sou a Tânia Cristina Pitoncuri, eu vim para a Unimar no ano passado, mas eu tenho uma experiência assim, já em gestão acadêmica e eu brinco, eu falo assim, ensino superior eu tenho 38 anos de experiência acadêmica. O pessoal fala, nossa, né? Eu falei, mas é incrível, eu comecei bem cedo mesmo, assim que eu terminei a graduação, sempre gostei muito de estudar e comecei a atuar como uma auxiliar de ensino na universidade. Então, eu sempre gostei de fisiologia. Fisiologia é uma área do saber que investiga, né, o funcionamento dos órgãos do organismo. Sempre gostei muito de fisiologia e meu professor de fisiologia acabou me convidando para ser monitora de fisiologia, mas naquela época a gente já era contratada como auxiliar de ensino superior. Então, foi desta maneira que eu ingressei no ensino superior, ministrando aula, auxiliando o meu professor em fisiologia do exercício. E aí, posteriormente, eu fiz o mestrado. O mestrado eu fiz na Escola Paulista de Medicina, na Unifesp, investigando também os efeitos do exercício físico e aí no metabolismo lipídico de animais que eram recém-desmamados. Então, quando eu falo de animais, eu estudei ratinhos, né? Isso mesmo, né? Então, eu pegava um grupo lá de ratinhos que acabaram de nascer e colocavam eles para fazer exercício físico e eu acompanhava esses ratos até 45 dias de vida, que equivale à adolescência. Então, na verdade, eu queria saber quais os efeitos do exercício físico seria para humanos, pensando quando se faz natação até a adolescência. Então, era esse período, quanto que o exercício físico ele pode melhorar ou não o metabolismo de lipídios e carboidratos. Então, essa foi a minha dissertação de mestrado. Aí, acabando o mestrado, eu fui direto para o doutorado e aí eu já não estava mais na Unifesp, eu fui para o Departamento de Fisiologia e Biofísica do Instituto de Ciências Biomédicas da USP e aí eu fui investigar o efeito de um aminoácido que era amplamente utilizado na época, hoje ainda é, né, glutamina, L-glutamina. Então, eu queria saber qual que é o efeito deste aminoácido nas células do sistema imunológico. Então, eu comecei a investigar vias, né, de metabolização deste aminoácido, né, e via o quanto que esse aminoácido era importante ou não para a função de uma célula do sistema imune. E naquele momento eu comecei a investigar a primeira célula de defesa do organismo, que são os neutrófilos, né, uma célula da resposta inflamatória.
Aí eu terminei meu doutorado, fui fazer o pós-doutorado no exterior e foi bem interessante essa ida para o exterior, porque eu comecei a falar sobre a importância do aminoácido para o sistema imunológico e aí o pessoal falava assim, nossa, se é tão bom, eu vou tomar muito mais, né? E não é bem assim, né? Porque tudo em excesso pode ter os seus danos, né, ao organismo. E aí eu comecei a procurar um laboratório que investigava exatamente quais os efeitos dessa suplementação de aminoácido na função renal. Então, tinha um grupo nos Estados Unidos, em Bethesda, uma região próxima de Washington, né, a 10 quilômetros da Casa Branca, então eu fiquei lá. E aí nós investigamos que o excesso desse aminoácido, eu avaliei isso em células isoladas, células renais, né? Eu observei que o excesso desse aminoácido pode levar, sim, à doença renal crônica, a um quadro de glomerulosclerose. Então, aí nós publicamos isso, eu fiquei mais tranquila. Então, assim, o aminoácido, ele é bom? Sim, ele tem os seus efeitos que são benéficos, mas o excesso, ele também pode levar a alguns danos e são irreversíveis, né, no caso dos rins. E aí, quando eu voltei para o Brasil, eu comecei a trabalhar como pesquisadora colaboradora no Instituto de Ciências Biomédicas da USP, no qual eu permaneci por 15 anos, orientei algumas teses de doutorado, dissertação de mestrado, e aí eu já ingressei na pós-graduação em uma outra instituição particular em São Paulo, e permaneci por muito tempo, né? Na verdade, por 20 anos, até hoje eu continuo nessa instituição, e coordenando um programa de pós-graduação estrito sensu na área da Medicina 1. E o ano passado, a Fernanda me fez esse convite para vir para cá, porque nós aprovamos um projeto enorme, né? Que é um projeto vinculado ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, o INCT, na área de farmacogenética e farmacogenômica. Então, são vários pesquisadores envolvidos. Tem o nosso coordenador, que é o professor Marirata, da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, o professor Rui Cury, que é o vice-coordenador, e eu sou uma das diretoras ou diretora científica deste INCT, e na ocasião nós convidamos a Unimar para participar, uma vez que a gente tem aqui o hospital, que é o nosso hospital de referência, o HBU e o Hospital Oncológico, e nesse estudo nós vamos avaliar o genoma das mulheres com câncer de mama, e é um estudo baseado na farmacogenética e farmacogenômica. Qual que é a parte aqui, né, da Unimar que me deixa assim, muito feliz em poder colaborar com os resultados, né, em relação a esse estudo? Nós vamos montar uma área para atividade física para as mulheres com câncer de mama, então no nosso hospital oncológico. Então a gente tem o rooftop, né? Então a Márcia está apoiando muito esse projeto, assim como a Fernanda, né? Dr. Márcio, professora Regina. Então a gente tem um rooftop e lá em cima nós vamos montar uma academia, e a ideia é que essas mulheres elas façam atividade física, especificamente exercício físico resistido, porque a gente já tem dados, né, do nosso grupo demonstrando que o exercício físico resistido ele reduz o tamanho do tumor. E a partir daí nós vamos investigar também os efeitos desse exercício físico no sistema imunológico. Então eu volto lá para a minha formação, né, do doutorado. É uma linha de pesquisa que eu já investigo há alguns anos, né? Então nós avaliamos ao longo desses anos, desde os efeitos do exercício físico de alta intensidade para atleta de alto nível, até para idosos, crianças, o quanto que isso tem melhorado aí a função do sistema imunológico. E agora nós vamos utilizar um protocolo semelhante, né, de exercício resistido, que é específico para mulheres com câncer de mama, para investigar aí o quanto que esse tipo de exercício pode melhorar, sim, a qualidade de vida dessas mulheres, melhorar o sistema imunológico, eventualmente até reduzir a quantidade de quimioterápico, assim como a redução do próprio tumor, que já tem alguns estudos demonstrando isso. Então, estou muito feliz de estar aqui na Unimar, de poder estar participando, né, da família Unimar e poder contribuir de uma certa forma com este projeto de pesquisa. Nós vamos ter aí muitos alunos de iniciação científica conosco, da graduação, de várias áreas, inclusive alunos de mestrado, doutorado. Já tem a Manuela, que eu estou orientando, né, a tese de doutorado já nesta temática. Então, assim, tem muitas expectativas aí para que a gente comece
mais rápido possível esse protocolo e que tenhamos aí bons resultados para melhorar a qualidade de vida dessas mulheres. Professora, Falei demais. Imagina, arrasadora. Inclusive, eu fiquei pensando agora, porque você disse, né, uma trajetória linda e já há um bom tempo, né, na academia, mas começou lá na graduação. E agora, né, nesse projeto, inclusive, temos alunos, você disse, da graduação, né, da iniciação científica. E o quão importante realmente é fomentar isso ali já nos primeiros passos na graduação? Eu sempre falo, né, que na graduação nós temos aí as vocações, né? Então tem aqueles alunos que estão vocacionados para a prática profissional, nós temos alguns alunos, assim como vocês, né, que na área de comunicação são advogadas, né, tem a sua tese específica, mas já tem essa vocação aí para a comunicação, para a gente poder falar um pouco mais sobre ciência, nessa uma linguagem mais, popularizar a ciência, né, que é extremamente importante, as pessoas saberem o que nós estamos fazendo, dar esse retorno para a comunidade. Então, acho que a graduação, da mesma forma que a gente tem vários talentos, nós também temos aqueles que têm o talento para investigação científica. Então, ter um ambiente propício que a gente possa proporcionar aos nossos estudantes, que eles consigam também fazer pesquisa de qualidade na instituição, eu acho que isso é fantástico, né? Para que a gente não acabe não perdendo um talento. Então, ele fala, eu sempre quis fazer pesquisa, mas na minha instituição não tinha essa possibilidade. Então, eu já escutei isso muitas vezes, né? Então, eu ver aqui na Unimar, né, esse ambiente propício, muitos professores, doutores, pesquisadores, os laboratórios de pesquisa. Então, eu acho que é um ambiente extremamente favorável para as vocações, inclusive para a vocação de cientista, né? Então, eu acho que isso é fantástico. Você pensava isso durante sua graduação, Vicky? Não. Ah lá. É muito diferente, né? Eu comecei a pensar nos últimos anos da graduação, que eu fiquei mais engajada, que na faculdade que eu fazia graduação tinha um programa de mestrado, então eu comecei a me envolver mais com pesquisa nessa época, para desenvolver o TCC também. E é o que eu estava comentando outro dia com os professores da graduação. É muito diferente um aluno que já começa nos primeiros anos, que vai se engajando depois, quando ele entra no programa da pós-graduação. Um aluno que já fez a pesquisa, a iniciação científica, para não que seja fácil, mas o caminho fica menos árduo, né? Eu acho que nos primeiros anos ali do mestrado, quando esse aluno já desenvolveu uma pesquisa na graduação. E desperta mesmo, né? Exato. Eu já falei assim, aqui em outros episódios, mas quando eu entrei no curso de Direito, o primeiro ano eu achei assim, nossa, não era nada do que eu imaginava. Eu achei que já ia chegar com direito penal, assim, e eu tava achando muito chato, sendo que a vida inteira eu quis fazer Direito. E aí eu me encontrei na iniciação científica. No primeiro ano, falando com o professor, eu falei, professor, tô achando meio chato. Ele, vai lá pra biblioteca, então. Começa a procurar, acha um livro de alguma coisa que você gosta, e depois você volta aqui. E no fim eu segui com ele na iniciação Conforme a gente científica. vai trocando experiências, fazendo networking com outras pessoas, em congressos de pesquisa, a mente realmente ela abre, né? Porque você analisa, o meu tema pode ser olhado sobre outras perspectivas e às vezes a gente pensa, eu não tinha pensado sobre esse ponto de vista, como que pode ser analisado de outra dimensão, né? Vocês tocaram a participação em congressos, né, gente? Não só congresso no Brasil, quanto congresso internacional. Então, você ter contato com aquele pesquisador que é referência, que você sempre admirou, aprender com ele, estar muito próximo, né? Então, aqui mesmo, na área de vocês, nós temos vários pesquisadores que são referência no Brasil e no exterior. Então, acho que é formidável, de fato, né, a gente ter esta possibilidade na nossa instituição. Então, tanto a participação de congresso no Brasil e no exterior é algo bastante estimulado aqui na universidade, né? Então, e nós também temos realizado muitos eventos, inclusive na próxima semana, nós teremos, na semana do dia 26, 27 e 28, nós teremos um pesquisador internacional aqui, que é o professor Gabriel, ele é um professor do Chile, é um pesquisador que estuda vias de sinalização no músculo esquelético. Ai, que é isso, né? Então, assim, como que o exercício físico melhora a força muscular, melhora a função muscular e a qualidade de vida das pessoas. Então, ele vai estar aqui conosco uma semana, ele veio com verba da FAPESP, ficará conosco como pesquisador visitante.
E esse curso está aberto tanto para os alunos de graduação como da pós-graduação. Então, ele vai falar desde via de sinalização do músculo esquelético, qual o mecanismo pelo qual o músculo aumenta a sua fibra muscular, né? Como que tem hipertrofia muscular, e também como que nós devemos estar preconizando exercício físico para diferentes grupos. Então, ele vai falar de protocolo de exercício físico para idosos, 80 a mais, inclusive, e para as mulheres com câncer de mama, ele tem essa linha. Então, ele é um dos colaboradores desse NCT, ele vai conosco visitar o espaço lá do Hospital Oncológico e dar suas dicas aí para a gente começar a montar o nosso espaço e falar também sobre os efeitos de suplementação, né? Então, teremos também uma parte prática de avaliação de força muscular, utilizando os equipamentos mais novos que nós temos aqui na Unimar, inclusive no nosso hospital também, assim como exercício físico no paciente que está no leito, paciente da UTI que está entubado. Ele tem estudos, tudo isso é com resultados de pesquisas já publicadas, né? Então, ele tem estudo demonstrando que o paciente que está no leito, que está entubado, inclusive, é possível fazer sim reabilitação nesse paciente com eletroestimulação, e ele tem demonstrado que a perda de massa muscular é bem menor. Mas eu não vou contar tudo, porque eu acho que Vamos isso... deixar surpresas. Eu já vou até aproveitar. Será que a gente não consegue trazer ele aqui? Sem dúvida, vamos trazer. ser. Vamos trazer o professor Gabriel, vocês vão gostar muito. Então, são resultados inéditos. A pesquisa dele, inclusive, foi replicada no Washington Post. Então, nos Estados Unidos, em vários jornais nos Estados Unidos, foi falado, né, inclusive em São Paulo também, no Estadão, da importância de fazer exercício físico para a qualidade de vida das pessoas de uma maneira geral, e especificamente nesse estudo com as pessoas de mais de 80 anos de idade, né? Então, Doutora, aproveitando que a gente está falando do Dr. Gabriel, como a pesquisa dele já foi publicada em vários meios internacionais, qual a importância de trazer pesquisadores internacionais para a formação dos nossos alunos aqui da Unimar? acho que assim, hoje em dia a pesquisa ela não tem fronteira, né? Então, essa interação entre os pesquisadores já existe há muito tempo, mas eu acredito assim que é mais esse estímulo de vocês terem um contato com esse pesquisador que está com uma linha de pesquisa que é complementar ao que nós fazemos. Essa colaboração ela já existe, então nós temos pesquisadores que vêm para o Brasil, assim como nós também vamos para os outros países, os nossos estudantes. Agora nós já temos a primeira estudante, né, que é do programa de Direito, que é a Giovana. Que ela foi... vai estar no nosso próximo episódio, professor. Que bárbaro, que bárbaro. Que foi para o exterior com bolsa do programa Doutorado Sanduíche no exterior, que é uma bolsa de estudos da CAPES. Então, a primeira estudante foi do curso de Direito, né? Ela já está lá, que bárbaro que ela vai falar com vocês também. E vai poder dar o depoimento dela, dessa importância, dessa internacionalização, né? De uma maneira que, juntos, vários pesquisadores, a gente consegue chegar num resultado mais rápido, né? Então, o fato de estarmos trabalhando em colaboração é muito importante para o avanço do conhecimento. A gente teve recentemente aí a pandemia, né? Então, descobertas de uma vacina que demorava até 10 anos para ter todo o estudo clínico, a partir do momento que um grande grupo de pesquisadores se uniram para um objetivo comum, rapidamente foi desenvolvida uma vacina eficaz e que todos nós, né, podemos estar tomando essa vacina e ter os seus benefícios aí. Então, assim, essa colaboração internacional ela é extremamente importante, ela já acontece, né, entre os pesquisadores. Nosso objetivo na Unimar é ampliar ainda mais essa interação internacional, trazer, sim, mais pesquisadores. O ano passado nós tivemos o simpósio internacional, né, em ciências da saúde. Nossa, foi enorme, foi né? enorme. Tivemos 500 estudantes, assim, abrimos as vagas em 2 dias. Eu acho que foi esse simpósio que teve mais de 1.000 trabalhos apresentados. Então, assim, é fantástica essa interação e é o que eu disse, essa colaboração entre os pesquisadores é muito importante para que a gente alcance o resultado ainda mais rápido, né? Então, e esse resultado acabe trazendo benefício para a comunidade de uma forma geral.
E agora, depois desse pesquisador, nós teremos aí outros eventos e também possibilitando a ida dos nossos estudantes também para o exterior. Então, a Giovana, né, vai estar falando para vocês. Foi a primeira de muitas, né, Foi a professora? primeira de muitas. É. Agora, nós já temos outra seleção para estar encaminhando outros estudantes, outros pós-graduandos. Inicialmente, a CAPES, ela concede essa bolsa de estudo para os alunos de doutorado, para fazer o doutorado de sanduíche no exterior. Então, o aluno ele pode ficar de 4 meses até 10 meses no exterior. E esse, né, pós-graduando, na verdade, doutorando ou doutoranda, recebe uma bolsa de estudo mensal, né, em dólar, para conseguir pagar todas as despesas, passagem aérea, seguro-saúde. Então, é fantástico a gente ter este programa aqui na Unimar e poder proporcionar aos nossos doutorandos, às nossas doutorandas, né? Professora, eu vou até aproveitar que você entrou nesse assunto do pessoal que nos assiste. Nós temos tanto pessoas que já estão aqui, como nós, no mestrado, no doutorado, e muita gente também que, às vezes, quer entender um pouco mais. Poxa, será que isso é para mim? Será que o mestrado é para mim? Como isso vai interferir na minha vida profissional, né? Porque são muitas dúvidas, é um período realmente, né? E até a gente, quando termina o mestrado, pensa, nossa, será que eu vou emendar? Já vou entrar no doutorado? Eu não vou, é muita coisa, né? Mas seria muito legal se você falasse mesmo, explicasse para o pessoal todas as oportunidades que nós temos, né? Além da Unimar mesmo, mas que o Estado, né, que proporciona vários tipos de bolsa, que a gente falou já, nós somos bolsista CAPES. Fiquei pensando, nossa, a gente já comentou com o pessoal o que é ser bolsista CAPES? Né? E é uma delas. A gente falou hoje da FAPESP. Então, explica um pouquinho para o pessoal que nos assiste as várias oportunidades aí que nós temos. Nós temos em São Paulo a FAPESP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Essa fundação, ela recebe um valor de acho que 1,5% do ICMS para pesquisa. Então, é para pesquisa desenvolvida no estado de São Paulo. Então, o pesquisador ele pode estar solicitando tanto o projeto de pesquisa, verba para desenvolver o projeto, desde equipamento até material de consumo. Aí pode solicitar também bolsa de iniciação científica para o aluno da graduação, para o mestrando, doutorando, pós-doutorando. Pode trazer um pesquisador visitante, foi isso que aconteceu, né? Essa vinda do professor Gabriel aqui, né, do Chile para São Paulo, ela está sendo toda patrocinada, né, toda custeada pela FAPESP, então a FAPESP que está apoiando esta vinda desse pesquisador, e o professor Rui Cury, que é docente também do nosso programa, que fez essa solicitação à FAPESP, então tem que ser um pesquisador de São Paulo. Então, são muitas possibilidades de você ter verba. A FAPESP, inclusive, concede bolsa para participação em congresso, né, tanto em congresso no Brasil quanto em congresso no exterior. Então, em São Paulo, nós estamos muito bem assistidos, né, os pesquisadores, as pesquisadoras. Nós temos apoio, sim, e basta encaminhar o projeto, ter um bom projeto. Recentemente, tivemos uma bolsa né, do professor Caio, um aluno dele de iniciação científica, foi contemplado na área de inteligência artificial. Então, são em todas as áreas do saber. No âmbito federal, tem algumas agências, né? Nós temos a CAPES, que é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, e o CNPq. São duas fundações que apoiam a pesquisa que é diretamente relacionado ao governo federal. Então, vem essas bolsas do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, nós temos bolsa do Ministério da Educação. Então, a CAPES é uma fundação do Ministério da Educação que apoia, fomenta a pesquisa científica. E a CAPES, ela concede bolsas de estudos, né, para os alunos de mestrado, doutorado e pós-doutorado. O CNPq também nós temos cotas de bolsas, né, e não são cotas. Nós encaminhamos um projeto, nós concorremos com o Brasil inteiro. Aí nós temos os assessores que avaliam não só o projeto, a qualidade do projeto, mas a qualidade dos pesquisadores envolvidos nesses projetos. E aí, uma vez entendendo que nós temos, sim, pesquisadores de qualidade, um projeto de qualidade, a gente acaba recebendo essas bolsas de estudo para poder conceder para os nossos pós-graduandos, né? Então,
temos muito apoio, a Universidade aqui de Marília tem recebido bastante apoio dessas agências de fomento, tanto da FAPESP, quanto da CAPES, quanto do CNPq, e isso é excelente. Eu não estou nem falando do apoio da Unimar, né? Porque a Unimar concede muitas bolsas também de estudo para os alunos né? Nós temos alunos que realizam iniciação científica com bolsas, temos os alunos também de mestrado, doutorado, pós-doutorado. Enfim, o ambiente está bem favorável para os nossos cientistas. Doutora, nós estamos com os processos seletivos para os programas de pós-graduação aberto. Pensando nesse pessoal que está assistindo a gente, que gostaria de começar o projeto de pesquisa, como também os alunos da graduação que vão começar esse ano a desenvolver sua iniciação científica, qual mensagem, qual conselho a senhora deixaria para esses alunos que querem ingressar na pós-graduação, mestrado, doutorado, como os alunos de iniciação científica? As portas estão sempre abertas, né, da Unimar. Eu acho que vale muito a pena vir conhecer a instituição, entrar em contato com o seu orientador, falar, mas quem que vai ser meu orientador? Então, olhar quem são os pesquisadores, quem são os docentes de cada programa de pós-graduação. Então, nós temos lá a lista com os nomes dos pesquisadores, os docentes, e tem um link para o currículo desses pesquisadores. Porque vamos pensar, né? Mestrado são 2 anos, doutorado mais 4, pós-doutorado mais 3 ou 4. Então, você vai ficar aqui no mínimo 10 anos conosco, você nem vai perceber, você vai gostar bastante. Então, vale muito a pena você procurar o que você mais gosta, o que vocês falaram que fizeram, né? Na graduação, vocês começaram a estudar e o assunto que vocês mais tinham afinidade, que mais gostavam, porque você vai ficar muito tempo da sua vida estudando aquele assunto específico. E também a mesma coisa acontece no mestrado e no doutorado. Você tem que estudar uma área que você realmente está apaixonada, né? Apaixonada, senão não dá certo. Então, por isso que eu falo, procura um pouquinho o perfil do seu orientador, o que ele estuda, né? Porque às vezes você fala, gosto muito daquela pessoa, mas a linha de pesquisa eu não gosto tanto. Então, tem que, né, alinhar os dois, tanto a afinidade que você tem com o seu orientador, a sua orientadora, assim como a linha de pesquisa, o seu projeto. E aí, então, por isso que eu falo, para quem não conhece a Unimar, quem não conhece ainda os professores, vale a pena entrar no currículo de cada um deles, ver o que cada um estuda, ver os projetos que estão aprovados, quantas teses já foram orientadas, quais são os temas das teses, estudar, aprender um pouquinho mais sobre cada orientador para fazer uma boa escolha, porque é um tema que você vai, né, no mínimo por 10 anos, senão, né, para a sua vida inteira, essa linha de pesquisa específica. Aí, a partir do momento que você viu, fala, nossa, encontrei aqui um pesquisador que eu amei, é exatamente esse assunto, eu gosto bastante. Aí, manda um e-mail para esse pesquisador, marca uma reunião, vem conhecer a infraestrutura da Unimar, e aí depois conhecer um pouquinho como é que funciona o processo seletivo e essas possibilidades de bolsas, né, que nós temos, sim, na nossa instituição, né? Então, nós temos o apoio dessas 3 agências de fomento, né? FAPESP, CAPES e CNPq, assim como o apoio da própria Unimar. E é muito importante, né, Vicky? No mestrado você teve bolsa também, Vicky? Não, no mestrado, eu só tive bolsa no doutorado. Porque eu falo assim, é muito gostoso mesmo de ouvir, ainda mais você com toda essa trajetória, muitos anos, muito engajada, né? Até para o pessoal entender um pouquinho. Por exemplo, as bolsas são realmente muito importantes. Eu fui bolsista CAPES na época eu tive bolsa de iniciação científica na graduação, fui bolsista CAPES no mestrado, agora no doutorado. Eu fiz uma pequena pausa, Vicky, você emendou, né, Vicky? Eu emendei. O mestrado e o doutorado. Doutorado. Eu acabei fazendo uma pausa ali, mas já não vi a hora de voltar. E, gente, aqui no nosso podcast, professora, nós sempre somos sinceros. Então, ninguém tá falando que é super fácil, né, a pesquisa. Então, como tudo na vida, né, o profissional tem ali os desafios, às vezes você tá muito cansado, tá exausto, mas é muito gratificante, né? Tem gente que fala assim, nossa, você emendou, né, Vicky? Mestrado, doutorado. Eu penso assim, que agora eu tive uma mudança. Você seguiu uma linha, né, do mestrado. Eu mudei bastante ali do mestrado pro doutorado. Mas agora, senti que eu me encontrei e eu fico pensando já, conversei com alguns professores, que é um tema que eu gostei muito, que eu vejo, nossa, não dá para esgotar no doutorado. A pessoa nem terminou o doutorado e já tá pensando no pós-doutorado. Então, assim, é doida?
não. Mas é porque a gente tá ali caminhando e gosta, né? E essa é a pergunta que eu mais escuto nos últimos tempos. Eu nem defendi a tese ainda de doutorado e tá todo mundo perguntando, mas já vai emendar o pós-doc? E aí? Já vai dar continuidade na pesquisa? Todo mundo gerando aquela curiosidade. E de fato eu ainda não sei. Mas assim, longe da pesquisa eu tenho certeza que eu não vou ficar, porque é uma coisa que eu me apaixonei, que eu quero seguir, que eu quero fazer pro resto da minha vida. E que quando a gente entra nesse meio, né, Brenda? É muito difícil você se distanciar. Tudo te atrai de um jeito ou de outro, a curiosidade, os novos temas, principalmente na área do direito, que tudo gera uma discussão, tudo gera um debate, tudo é um tema novo. E a vontade de realmente conseguir, né, através do que a gente está pesquisando, devolver isso para a sociedade, porque, assim, ninguém está pesquisando. É claro que tem pessoas que têm objetivos específicos profissionais, né, ali, pontuais, de currículo, mas você está ali pesquisando realmente para gerar, para que a sua pesquisa saia do seu papel, né, do texto ali, do que você montou, ou no caso das outras, nossa, a gente fala que é no papel, mas as outras áreas, né, criam várias outras coisas também, mas a gente quer que realmente isso tenha um significado, né, tem um significado não, ele tem um significado, mas que gere realmente uma alteração social, que ele realmente sirva, né, um propósito maior. E agora já tá dando nosso tempo aqui, né? Eu vou agradecer, como a mais antiga aqui nessa cadeira, vou agradecer a presença de vocês duas. Agradeço a Vicky, minha parceira aqui hoje. Eu que agradeço a oportunidade. Agradeço a professora Tânia, que bate-papo gostoso. E eu espero que você retorne. Vou até falar pra gente abrir depois, porque foi tão enriquecedor. A gente abre uma caixinha nas nossas redes sociais pro pessoal mandar pergunta mesmo, né? Dúvidas sobre bolsa, sobre orientação, sobre projetos, né? E aí depois você volta com a gente para responder eu que as agradeço dúvidas. O convite para estar aqui, falar um pouco sobre pesquisa, sobre pós-graduação e as possibilidades para cada um de vocês. Então, a Unimar está de portas abertas para recebê-los, aqueles que são vocacionados, que querem ser cientistas, continuar os estudos. Será uma alegria muito grande recebê-los. Mais uma vez, gostaria de cumprimentá-las, né, por este trabalho, para a gente falar um pouco mais sobre ciência, explicar para a comunidade o quanto que é importante apoiar um cientista e o quanto que isso dá de retorno para a qualidade de vida de cada um de vocês. Agradeço imensamente e parabéns. Muito obrigada. Muito obrigada. E, gente, vocês não se esqueçam, tá? Eu falei agora de abrir caixinha de pergunta, né, Vicky? Porque nós temos Instagram, nós temos aqui o nosso canal do YouTube, então não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho da notificação, porque logo tem episódio novo, e nos seguir nas redes sociais, no nosso Instagram, e encaminha esse link aqui desse vídeo para uma pessoa que você sabe que está já na pós-graduação, que já está no mestrado, no doutorado, que precisa aí de um empurrãozinho para andar mais e às vezes decidir se vai entrar no doutorado depois ou não. E para aquele seu colega que às vezes terminou a graduação e está ainda pensando, está na dúvida, né? E nós também temos um WhatsApp disponível para sanar as dúvidas em referente ao processo seletivo ou qualquer outra dúvida que os interessados nos nossos programas de pós-graduação estiverem. Exatamente. É isso, gente. Por hoje é só. Até mais. Hora Pós, o podcast feito por quem vive a pós.